Então, bom dia. Bom dia. Vamos fazer a segunda parte do passividade, né, que a gente tinha parado aí na metade do texto, para a gente continuar nosso estudo. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos bons amigos espirituais que nos acompanham e agradecer pelo encorajamento que tem nos dado semana a semana de nos aprofundarmos no conhecimento espírita e principalmente no conhecimento de nós mesmos, nos concedendo ferramentas, nos concedendo subsídios para a nossa reforma íntima e da percepção da interferência do mundo espiritual no nosso mundo de encarnados. Que essa reunião, que esse estudo, seja uma oportunidade, Senhor, de que essa interferência seja sempre saudável, dia a dia, mais ligada aos espíritos superiores, para que sejamos mensageiros de sua paz e de seu amor. Fica conosco, Jesus. Ilumine a Gislene, que hoje traz o estudo, junto ao seu mentor, e faça desse momento, mais uma vez, segundo sua vontade. Que assim seja. Gislene, é com você. Obrigada, bom dia a todos. Então, hoje a gente vai começar o estudo depois do resumo feito por André Luiz na página 52, né? Ele fez um resumo referente à primeira parte do item 6 de passividade. Na questão do automatismo e do grau de consciência durante o transe, percebem-se 3 níveis: o consciente, o semiconsciente e o inconsciente ou sonambúlico. Kardec, referindo-se especificamente à psicografia, faculdade a que deu ênfase especial no seu trabalho, propõe igualmente esses 3 níveis, aos quais ele denominou mecânico, semimecânico e intuitivo. O mecânico, a impulsão nervosa para a transmissão da mensagem, é de todo independente da vontade do médium, que, além disso, não tem registro na memória física do que acaba de produzir. Neste caso, o medianeiro está em estado sonambúlico. E aí eu entendi sobre esse estado mecânico, que é independente da vontade do médium e ele não lembra o que acabou de fazer. O sonambúlico age sob a influência do seu próprio espírito. O semimecânico, Murilo, por favor, me interrompa quando precisar, quando Ok. você achar necessário. O semimecânico, a impulsão nervosa se mantém voluntária, com a diferença de que fica registro na memória física do teor da mensagem produzida, conquanto às vezes fugidias, evanescentes, não muito detalhadas, como aqueles sonhos que lembramos ao acordar e esquecemos logo após. O semimecânico continua sendo independente da vontade do médium, porém fica registrado na memória, embora às vezes são esquecidos. O exemplo que ele deu para a gente faz que a gente entenda melhor, né? Que quem que nunca teve aquele sonho que você lembra e logo em seguida, quando você pôr o pé no chão, você esquece, né? O intuitivo. Não existe impulsão externa ou estranha para falar, escrever, etc., sendo o médium quem libera produzi-la no momento que registra.
que registra mentalmente a ideia que lhe visita, da qual conserva a lembrança nítida no final. É conveniente que os médios não se esforcem para reter as memórias do que produzem mediunicamente, a fim de automatizarem o mais que possam a doação de que se fazem instrumentos. E aí, eu entendi do intuitivo que assim, não precisa de estímulo externo. No momento que a ideia vem à mente do médium, ele reproduz nesse nível do transe, o médium conserva a lembrança nítida em sua mente. Porém, não deve se esforçar para reter essas memórias, para que tenha mais espaço, entre aspas, né, na mente para continuar no trabalho que se propôs a fazer. É igual o celular, né? Se você fica guardando todas as suas fotos no celular, vai ter uma hora que vai acabar a memória e você não tem jeito mais de arquivar nenhuma, né? E aí é, é, eu entendi que pode ter essa comparação meio grosseira, lógico, mas para o médium não continuar retendo essas mensagens ou memórias, né? Na memória. Eu acho muito interessante essa. Às vezes a gente acha que o bom médium, e nós vamos ver isso mais para frente no texto, é aquele médium que ele é inconsciente. E tudo bem, é o médium mecânico ali. O médium mecânico, ele não controla a passividade mediúnica. Ela é, quando a manifestação acontece, é como se o espírito do médium adormecesse. Ele não lembra nada, não tem consciência. Esse médium é um médium que requer muito cuidado e muita atenção. Por quê? Porque ele precisa de muito mais educação mediúnica. Porque ele não vai ter filtro. Uhum. O semimecânico, nós guardamos uma vaga lembrança do conteúdo da mensagem passada. A gente pode não lembrar da mensagem toda. Uhum. Não é nossa. A gente sabe que ela falava sobre o assunto X. E o intuitivo, que é aquele que passa a comunicação, sabe que ela não é sua, mas passa ela a si mesmo, porque o espírito fala através do médium, ou escreve através do médium. E aí, essa classificação, Kardec coloca ela muito forte ali para os médiums que psicografam. Mas se a gente pensar no teor de psicofonia, né, que é a fala, é muito importante para a gente pensar. Por quê? Vamos supor que seja um médium que o trabalho mediúnico dele seja em atendimento. Se ele ficar requerendo, forçando para guardar o teor que o mentor fala, que sofrimento emocional. Porque num atendimento as pessoas vão e levam as suas dores. E esse médium, ele é intuitivo ou semimecânico, ou seja, semiconsciente, ele vai trazer uma carga de sofrimento emocional para si. Mas ele tem que lembrar que quem está atendendo é o espírito, o médium ali é só o cano pelo qual passa a água. Uhum. Ele não é a água. Ele não alimenta, ele não mata a sede de ninguém. Então, quando fala essa questão de que não é conveniente que os médiums se esforcem para reter memórias, eu acho que isso é muito importante para a preservação do médium, para acolhimento mais genuíno das pessoas que vão requerer o atendimento, porque quando eu vou para um atendimento espiritual, eu não quero a opinião do médium, eu estou indo atrás do mentor. O que aquele mentor pode trazer de luz para a minha sombra, para que eu volte à luz? Ninguém vai num atendimento espiritual à toa. Ninguém vai lá, vou passar tempo e vou ali conversar com o espírito. Ah, pelo amor de Deus, ninguém faz isso.
Então, e aí ele usa um termo, né? Automatizarem. Nós não somos máquinas, nós somos médiums. Eu não vou ali, ligo uma engrenagem e a mediunidade fica toda controlada, bonitinha. Quem dera, em muitos momentos, se fosse possível. Não é. Então, o estudo para que a passividade mediúnica seja cada vez mais consciente, responsável, é constante. A gente começa e não termina nunca. Então não adianta falar, tenho 20 anos de mediunidade. Deixa eu te contar, não faz diferença nenhuma. Se você não vigiar, não estudar, você comete o mesmo erro de quem acabou de começar. Nós estamos repetindo os mesmos erros da época de Jesus, que tem 2000 anos. Imagina se tempo de mediunidade me faz alguém perfeito. Me faz alguém que pode ter experiência, mas que cai do mesmo tanto. Então é só para trazer essas reflexões. Obrigada. A profundidade do trânsito guarda relação com o grau de independência da alma em relação ao corpo físico. Independência essa que pode traduzir afastamento espacial, mas, sobretudo, afastamento vibratório, fechando janelas para o mundo físico e abrindo outras para planos invisíveis. E aí eu continuei aqui porque eu acho que ainda fala sobre a mesma coisa. Eu até tentei fazer como é que fala? Nossa, fugiu a palavra. Desculpa. Aí eu vou continuar aqui, depois se eu lembrar eu falo. André Luiz Espírito, em Nos Domínios da Mediunidade, estuda o transe da psicofonia consciente, capítulo 6, e da psicofonia inconsciente ou sonambúlica, capítulo 8. Estabelecendo valiosas comparações entre ambas, identifica na psicofonia consciente o que ele chama de corrente nervosa, ligando o cérebro do médium, desdobrado ali próximo, ao cérebro perispiritual do comunicante, através do qual os pensamentos destes eram percebidos por aqueles antes de serem pronunciados pelos órgãos vocais do instrumento mediúnico. É provável que essa energia nervosa seja constituída de componentes fluídicos que funcionam como elos entre a vida orgânica e o perispírito, a semelhança de verdadeiras pontes para ligar ou desligar as células do córtex cerebral, onde se localiza a memória. Na psicofonia sonambúlica, ensina André Luiz o processo mediúnico que se dá sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente que o ocupa. Do ponto de vista vibratório, a alma do médium estaria mais livre, daí resultando o desligamento do córtex cerebral e a subtração da memória física. Todavia, deve-se raciocinar que o médium, exceto em casos de obsessão ou aturdimento por outras causas, está consciente em espírito, arquivando a experiência daquela hora em que sua memória. Arquivando a experiência daquela hora em sua memória profunda. Por isso mesmo, ele é responsável pelo que mediunicamente produz. No processo consciente, o controle do desencarnado é mais efetivo, existindo um mecanismo automático capaz de ser acionado rapidamente, impedindo qualquer desmando ou inconsciência por parte do comunicante. Diz André Luiz que esse transe é a ação do espírito, mas a vontade é do médium, garantindo que a passividade não seja relaxada a ponto de prejudicar o serviço.
No processo sonambúlico, o controle é indiretamente exercido pela força moral do médium, ou quando este não possui valores suficientes para o cometimento pelos benfeitores espirituais. Sendo maior a passividade, o espírito pode expressar com mais autenticidade sua personalidade. Essa maior liberdade, todavia, pode significar riscos desnecessários quando o médium ou o grupo a que se vincula para o trabalho não possuem valores de equilíbrio suficientes para assegurar a harmonia a qualquer hora. Daí André Luiz ter asseverado que o sonambulismo é capaz de produzir pelos fenômenos, mas é menos útil à construção do bem. E aí, aqui eu falei um pouco sobre o transe, que é um estado especial entre a vigília e o sono, Uhum. que de alguma forma abre as portas da consciência. E aí, sobre a profundidade do trânsito, eu coloquei que o trânsito superficial, o médium se recorda de todos os acontecimentos durante a recepção e transmissão das mensagens. O transe superficial geralmente são observados no médiums intuitivos. O transe profundo, onde as mensagens e outros acontecimentos raramente chegam à consciência do médium e as lembranças são quase sempre fragmentadas. O médium entra em um estado de maior passividade. Geralmente esse fenômeno ocorre nos médiuns sonambúlicos psicofônicos. Depois de entendido o transe, entendemos que a profundidade do estado mediúnico independe da relação entre a alma e o corpo físico. Tá certo? Pode continuar? Pode. André Luiz nos ensina com uma comparação entre o trânsito da psicofonia inconsciente ou sonambúlica e a psicofonia consciente. A psicofonia consciente, corrente nervosa que liga o cérebro do médium ao cérebro perispiritual do comunicante, o que percebe os pensamentos antes que sejam falados. Essa corrente energética pode ser os elos entre a vida orgânica e o perispírito, podendo ser chave de liga e desliga da memória. Pode? A psicofonia sonambúlica aprendemos através dos ensinamentos de André Luiz que não necessita do cérebro mediúnico ser ligado à mente que ele ocupa. Ou seja, a alma do médium fica livre e o médium não fica com registro em sua memória. Porém, se for um caso de obsessão por outra causa, o médico está consciente em espírito. O médium torna-se responsável por aquilo que ele produz mediunicamente, porque ele guarda em sua memória profunda a experiência que acaba de vivenciar. No processo consciente, o médico pode controlar mais facilmente o desencarnado, impedindo qualquer excesso ou exagero do comunicante. Segundo André Luiz, nesse transe, a ação é do espírito, mas a vontade é do médium, garantindo um ponto de equilíbrio para não prejudicar o serviço. No processo sonambúlico, se o médium possui uma força moral, ele tem o controle da passividade. Porém, se o médium não possui valores que satisfaçam a execução do trabalho, quem controla são os benfeitores espirituais. Quanto maior a passividade, o espírito terá maior a condição dele se manifestar. Porém, essa liberdade dada ao espírito pode ser
um risco se o médium e o grupo onde estiver sendo feito o trabalho não estiverem em equilíbrio suficiente para garantir a harmonia quando for necessário. Olha, Gislene, para quem fica falando que estava insegura, misericórdia. Gente, sabe algumas coisas que me chamam a atenção nessa parte que Gislene leu? É o seguinte: primeiro, grau de independência. É muito mais do que só falar que a independência para que o espírito comunicante traga com mais clareza todas as características que lhes são peculiares, tipo personalidade, conteúdo da mensagem, esteja relacionado somente se o médium é consciente, inconsciente, semiconsciente. Sabe o que eu acho? É que o grau de independência está muito mais atrelado ao preparo do médium. Porque o médium pode ser consciente e, se bem educado mediunicamente, passar a mensagem com toda a clareza possível. Mas ele tem que ter uma educação mediúnica e uma educação emocional. Por quê? Porque na hora que vier algum conteúdo que para ele é significante, ele não misturar o pensamento dele com o do espírito. Então, o grau de independência, eu acho que está muito a partir do autoconhecimento e do conhecimento da mediunidade. Algumas coisas que me chamam a atenção e que eu gosto muito de ressaltar. A responsabilidade do médium para a comunicação. Indiferente do tipo de mediunidade, do grau de mediunidade, o médium é sempre responsável pela comunicação que ele transmite. Sempre. Então, se o espírito comunicante é um espírito sofredor e, e ele tenta passar ali a fala de um palavrão, uma palavra de baixo calão, basta ao médium filtrar. Uhum. Não é vocabulário para uma reunião mediúnica. Se numa psicografia o espírito quer descrever um absurdo, basta ao médium parar a comunicação. O médium tem que ter filtro, sim. E nos casos de obsessão, isso é mais sério. Porque se o médium for melindroso e não aceitar críticas, é muito difícil. Então, alguém virar para mim e falar assim: não, Murilo, as comunicações que você tem passado não tá boa, não. Tem alguma coisa errada. Vamos investigar se é um processo obsessivo? E aí? Porque pode ser. E eu posso estar transmitindo mensagens absurdas. Só que para o obsediado, fica parecendo que está tudo bem. Mas para o resto do grupo, não está. Então, a gente precisa entender. E a gente precisa ter uma comunicação clara dentro do grupo. Sem milindre. Para que um possa contribuir com o caminho do outro. Para todos ficarem em harmonia, né, amor? Sim. E pela responsabilidade do teor mediúnico. Uhum. A mensagem, a comunicação mediúnica, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Então, vamos supor que seja uma comunicação para orientar a pessoa X que foi solicitada orientação. Se o médium tiver em um processo obsessivo, quem me diz que aquela mensagem é realmente a que aquela pessoa precisa? E aquilo que a mensagem mediúnica traz interfere na vida da pessoa, gente. Olha o grau da responsabilidade da comunicação que se é transmitida. Depois ele coloca a questão da vontade do médium. E aí eu mandei lá no nosso grupo uma mensagem do Dr. Rafael, que é o mentor nosso, foi psicografado há uns anos atrás, sobre o poder da vontade. Não sei se vocês chegaram a ler. Eu li. Encaixou. E aí a gente vê o problema que é essa tal da vontade, que pode nos conduzir para qualquer lugar.
porque ela é quase que a porta de entrada para o livre-arbítrio. Como que mexe com a gente? E outra coisa, quanto maior a passividade, mais autenticidade do espírito comunicante. Só que a mediunidade ela tem um objetivo muito grande de ser uma alavanca de progresso para o médium. A gente já viu isso. Se a mediunidade ela é um progresso para o médium, gente, isso é muito importante. Se o médium é semiconsciente, aquilo que lhe couber como oportunidade de crescimento vai ficar registrado no próprio médium. E às vezes a gente acha que o melhor tipo de mediunidade é o inconsciente. Eu não acho. Porque o inconsciente ele não vai guardar nada para ele. E às vezes o remédio espiritual que ele está precisando está passando pela sua mão, pela sua boca. Então, vale a gente pensar que. Aí André Luiz fala lá no final desse último parágrafo que você leu. Daí André Luiz ter asseverado que o sonambulismo, ou seja, a mediunidade inconsciente, é capaz de produzir belos fenômenos. Gente, aí belo, esteticamente, ele chama atenção, mas é menos útil à construção do bem. E a mediunidade, ela tem essa utilidade, construção do bem. E aí a gente vê, por que a gente não tem tantos médiuns hoje inconscientes? Porque muito menos necessários eles são. Se num tempo passado eles eram importantíssimos para comprovar a existência dos espíritos, para mostrar a eficácia do mundo espiritual, a interferência deles em nossa vida, trazer comunicações sem interferência nenhuma das fragilidades morais ou intelectuais, de conhecimento, né? Nossa, até porque nem tínhamos tanto conhecimento do mundo espiritual como hoje a gente é possível já ter, e ainda nos falta tanto. Hoje não. Porque conhecimento já temos muito. E vivência a gente está engatinhando. Então, é por isso que eu acredito que André Luiz traz isso. Porque o belo fenômeno de nos chamar a atenção pelos olhos já passou o tempo. Agora é na hora de chamar a atenção pela prática. E a prática, a vivência, aí sim, essa não é alimentada pelo belo estético só, mas por olhar para o outro e falar, não, vale a pena, vamos junto. Então, isso seria a construção do bem no que eu entendo. Vamos lá? Não. Não é da escolha do médium produzir a seu critério esse ou aquele tipo de transe. Suas possibilidades já estão contidas na sua organização mediúnica, que é herança de sua própria experiência, como está proposto na questão 433 do Livro dos Espíritos. Pode acontecer, todavia, que ele transite de uma para a outra posição, à medida que se vai aprendendo a exercer a função. De outras vezes, são os próprios mentores que, através dos recursos magnéticos do plano espiritual, aprofundam o transe dos médiuns quando lhes querem tirar a consciência em entendimentos mais difíceis, para a sensibilidade deles, ou no sentido contrário, quando julgam desnecessária a inconsciência. Aqui eu coloquei assim, que o médium não escolhe o tipo de transe que ele quer realizar, porque isso já está incluído em suas experiências anteriores, experiências mediúnicas, né? No entanto, o médium pode ir do transe consciente para o inconsciente, dependendo do seu aprendizado. Quanto mais estuda, foi o que você acabou de falar, né, Murilo? É mais fácil para o médium entrar em uma e sair
sem ter muito problema, né? Ou podendo os mentores tirar a consciência do médium para atendimentos difíceis ou quando não acham necessários que o médium não esteja consciente, que é quando tem as obsessões mais complexas. Vamos pensar o seguinte. A gente já viu os registros das nossas últimas encarnações. De alguma forma, está tudo ali no nosso perispírito guardadinho. Quando a gente vai reencarnar, existe toda uma preparação, uma lógica, que vai nos ajudar na condução do aprimoramento do próprio espírito. E aí vamos colocar que nós somos médiums. E aí a gente reencarna com essa qualidade ostensiva. Se somos médiums, e eu trago todos esses registros, a gente precisa de pensar o seguinte: não tem como fugir. Eu nasci com aquilo. Se eu fizer mau uso, eu posso ser suspenso da mediunidade. Nós temos casos disso aí na literatura espírita para nos exemplificar. Uhum. Mas tirando isso, a convivência com a mediunidade vai nos acompanhar durante a própria encarnação. Só que tem tipos de trabalho que, para a segurança do médium, os mentores ou dão ou retiram a consciência no processo mediúnico. Vamos pegar alguns exemplos. Na nossa casa, aqui em Esmeraldas, tem o atendimento com os médicos espirituais. Uma vez por mês. Quando é dia deste trabalho, as comunicações que passam por mim são inconscientes. Completamente. Por quê? E ele já explicou isso, para que a dor do outro não interfira na minha saúde emocional, para que o meu achar não interfira no trabalho dele, que ele fala sempre isso. Você não tem direito de interferir no meu trabalho. E para preservar a, o sigilo, a individualidade de quem ele atende. Então, olha que cadeia de cuidado de um mentor espiritual para a preservação do médium que ele utiliza para comunicar. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que o espírito, ele está ali, presta caridade para as pessoas, esclarece, orienta, trata, mas ele não está nem aí para o médium. Mentira. Ele cuida o tempo todo do médium. Mas existem outros casos, às vezes em algum processo, numa reunião de desobsessão, por exemplo, que o espírito comunicante, em sofrimento, tem dores muito semelhantes à minha. E eles vão me deixar ter algum registro de consciência para que, durante o processo de esclarecimento, tanto o espírito quanto eu sejamos auxiliados conjuntamente. Aí olha que caridade maravilhosa. Um esclarecimento, um consolo conjunto do médium e do espírito em sofrimento que carregam dores semelhantes para receberem aquele abraço da espiritualidade, aquele acolhimento. Eu falo que dá até um calorzinho assim no peito. E quem já teve essa oportunidade sabe do que eu estou falando. Às vezes o espírito que comunica está ali num sofrimento, você fala, ih, conheço essa história. Porque parece a nossa. Então, uma comunicação mediúnica séria, ela é sempre acompanhada dos espíritos superiores que a proporcionam de acontecer. Então, se nós estamos acompanhados dos nossos mentores, eles vão ajudar a aumentar ou diminuir esse grau de consciência de acordo com a comunicação que está sendo passada. Mas, para isso também, a gente tem que estar o quê? Afinizado a esses mentores. Que eles não vão lá regular
grotescamente falando, como num rádio, se eu não deixar com que eles me toquem e vão lá cuidadosamente e afinizam a sintonia melhor para que a comunicação chegue ao objetivo com que ela foi preparada. Porque comunicação mediúnica não acontece sem preparação. Então, Daí, oi, pode falar. desculpa, nem levantei a mão, né? Mas é daí que, no momento que ele fala que o médium pode ir de transe consciente para o inconsciente, depende muito do aprendizado do médium. E eu acho que isso é entre aspas, mérito, por exemplo, seu, porque você é a pessoa que mais estuda nessa vida. Não, Então, não acho que é não, mérito, não. Eu acho que é responsabilidade. E eu acho que é bom senso, porque eu não tenho isso nato, eu fui ensinado isso. pois é, então depende do estudo e do Sim, aprendizado eu vou te com dar um exemplo. relação a isso. Talvez esse mérito foi mal colocado, né? Talvez Não, não foi. eu acho que é um conhecimento que ele é crescente. Quando eu passei pelo processo inicial ali do desenvolvimento mediúnico, que para mim desenvolvimento mediúnico é o resto da vida, quem me acompanhou foi Silvério, uma senhora, que se você acha que eu estudo, você não tem noção ela. Eu falo que no mundo desencarnado, ela no final ficou cega, ela deve estar enxergando e lendo tudo que ela não leu nos últimos anos de vida, aqui encarnada, porque não tem condição. Era uma mulher que comia livro, de um conhecimento fantástico. E como eu iniciei muito cedo, ela teve a sensibilidade de me chamar quase que todo dia para a casa dela para tomar café da tarde. Hoje eu falo que o tomar café da tarde foi a coisa mais falsa, que além do café, era sentar para ler, para saber como é que eu estava, como que estava a mediunidade, como que a comunicação estava acontecendo. Me chamar a atenção mais de 1 milhão de vezes. Até ela morrer, eu acho que nós nunca passamos uma semana sem ela me puxar a orelha com alguma coisa. E ela falava, e se você não gostar, eu não estou ligando. Você está errado. Então, ela e a irmã dela, que foi Lucy, que também desencarnou, até muito próximas do desencarne uma da outra, foram a minha escola primária de mediunidade. O que eu tento fazer, Gislene, é não fugir daquilo que me foi ensinado. Eu falho 1 milhão de vezes, claro que falho. Mas quando a gente fala eu falo que elas tiveram esse cuidado de ser mentoras encarnadas. Para mim, sabe? Eu falo que eu devo muito mediunicamente, espiritualmente falando, ao cuidado que elas tiveram. E hoje, o que eu tento fazer com outros médiums é o que elas fizeram para mim. Uhum. Aí, olha, o tanto que é responsabilidade também da gente que estuda. Vamos supor que despertou um médium aí na sua casa, seu filho é médium, e aí? O meu desabrochar da mediunidade não foi bonito, não. E elas, essas duas senhoras, foram quem me sustentaram espiritualmente. Sei, como que você vai acolher? Como que você vai ajudá-lo a conduzir o estudo? Como que você vai criar proximidade para elogiar ou para criticar, para indicar uma literatura, um livro, ou para enviar uma palestra se você não tem recurso? Eu já contei isso em alguns outros momentos. Na época eu morava em Belo Horizonte, eu morava perto dessa dona Lucy. Ela já com seus, provavelmente, 80 anos, e eu, novo, 12, 13. E ela, o primeiro livro espírita que eu li foi Boa Nova, gente. Boa E Nova? aí, oi? Boa Nova? É, primeiro livro espírita que eu li. E era o que essa Lucy mais amava dos livros. Ela
ainda não tinha perdido a visão, olha o que ela fazia. A gente lia um capítulo. E eu, muitas vezes, não entendia nada. Depois ela me recontava o capítulo inteiro numa linguagem que eu dava conta de entender. Porque muitos livros espíritas não são escritos numa linguagem para uma pessoa de 12 anos entender, que ainda é uma criança. E aí ela usava a linguagem que eu entenderia e me dava exemplos do meu cotidiano para tentar aplicar. Por isso que eu falo que foi quase que um primário, foi um beabá, foi uma alfabetização espiritual. Com certeza. Né? Então ela foi. E nesse livro tem um capítulo, se eu não me engano é o 15, que é sobre Maria Madalena. Na hora que ela falava desse capítulo, ela emocionava. E depois o outro que ela mais emocionava e que ela mais amava, assim, que ela chegava a chorar para poder me explicar, era sobre Joana de Cusa. Então a memória vem muito da afetiva. A memória que ela me ensinou a ter de falar, não, isso aqui é difícil, mas é possível. Alguém deu conta porque eu não posso tentar e dar conta. E se eu falhar, eu tento de novo. Porque mediunidade é isso. Quando a gente fala que o bom médium é aquele que menos é enganado, é porque todos nós, em algum momento, somos enganados. Todos. Aí vai chegar uma hora e você fala, isso aqui é engano. Aí você começa a criar o quê? Discernimento, crivo, para a gente ir aprendendo. Mas isso, gente, sem disciplina de estudar, sem disciplina de conversar num grupo igual a gente está fazendo, de conviver, de falar da fragilidade com leveza, sem achar que a minha fragilidade me faz inferior e aquela coisa, aquela mesquinharia toda que a gente entra, é o que faz a gente crescer como médium, na qualidade da prática mediúnica. Eu não vejo outro caminho. E entender que dar passividade a um espírito comunicante é uma coisa natural, não nos faz super-herói, não nos faz ser pessoas especiais. E quem acha isso está errado. Coloca um pezinho pro médium subir, para você ver como é que a queda dele é bonitinha. Então, tratando como natural a mediunidade, é que a gente vai entender o lugar dela na nossa vida. Sem ficar colocando pedestal para médium. A Maíse, gente, eu amo a Maíse, aquela Maíse Braga. Ela tem uma comunicação, uma mensagem uma palestra dela no YouTube, que ela fala assim: já cansei de ver médiums que só dão comunicação de Bezerra de Menezes para cima. Você tá doido? Eu tenho que agradecer, ajoelhar, para agradecer a Deus, que ele me deu a avó de mentora, porque eu devo dar um trabalho para ela, que coitada. Tem hora que eu brinco, vó do céu, eu chamo a mentora de vó, eu falo, vó, que mau gosto para me escolher. Tanta gente melhor para a senhora escolher. Que paciência. Por quê? Porque eu temo, eu brigo com ela, eu discuto, eu não aceito nada pronto. E aí? É fácil ser mentor de médium? Não. Nós que temos mentores e temos contato com eles, temos que agradecer a Deus e a eles de nos aguentar. E eu acho que isso é interessante, porque aí isso cria intimidade entre nós e eles. E aí a comunicação passa a ser mais fluida, mais tranquila, mais harmônica. Vamos terminar? Vamos. Esse parágrafo aqui, eu vou te falar que já de cara vou precisar da sua ajuda, como sempre. Também não é sinal de evolução estar incluído num ou outro grupo de médios. Se, por exemplo, apreciamos uma excelente médium sonambúlica como Celina, sobre a qual André Luiz declara ter ela
Acrisolado, eu olhei isso aí que eu não sabia o que significava, é privado, né? Uhum. É isso? Acrisolado às faculdades, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento para tornar-se valiosa colaboradora. Vemos outra médium, Marta, citada por Manuel Filomeno de Miranda, em Nos Bastidores da Obsessão, capítulo 8, como portadora de psicofonia sonambúlica atormentada, vivência, vidência e audiência dirigidas por cruéis verdugos desencarnados. E aí eu não consegui desenvolver uma ideia sobre, sobre esse parágrafo, não. Eu fiquei meio confusa. Antigamente, eu falo que a gente ainda tem resquício disso, é que a gente achava que o bom médium era o sonambúlico, ou seja, o inconsciente. Hoje a gente já vê que nem tanto assim. O bom médium é aquele que faz bom exercício da mediunidade, sem essas caixinhas de ser consciente, inconsciente, semiconsciente. Por isso que ele fala de não estar incluído num ou no outro grupo de médiums. O bom médium não é o que é psicofônico ou que psicografa. Não, gente, é o bom médium. Indiferente do tipo de mediunidade, da classificação dela, você será bom médium se você exercer ela bem dentro daquilo que você comporta enquanto mediunidade ostensiva. Sem ficar fazendo esses filtros ou essa escala do que é melhor e o que é pior. Porque não adianta eu ser um médium psicofônico inconsciente e não exercer mediunidade. Eu continuo sendo ocioso. Ou ser um médium sem responsabilidade moral. Eu vou ser psicofônico, eu vou ser inconsciente e vou ser imoral. Então, é muito mais pelo resultado, pela qualidade do exercício da mediunidade, que nós vamos dizer que se uma mediunidade ela é útil ou inútil ao ideal de crescimento moral da humanidade, do grupo, do que simplesmente a classificação dela. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Podemos? Vamos. A fidelidade da comunicação mediúnica tem muita relação com a maior ou menor resistência do canal por onde transita a energia mental, e também dos recursos intelectuais e morais do sensitivo. Aí eu pus aqui que os recursos morais e intelectuais influenciam diretamente na autenticidade da comunicação. Que esses recursos, quando o médium é uma pessoa de boa índole, né? Que, sei lá, que É isso. ele. Né? É isso? Então, é que ele. Que as mensagens são transmitidas com maior eficácia e verdade. Uhum. A gente fala muito dessa questão do intelectual e do moral. A gente vê muita fala sobre isso, muita coisa escrita muito interessante, mas eu achei muito bom ele colocar dessa questão da resistência do canal. O canal somos nós, médiuns. Uhum. Tem gente que vai para a reunião e fala assim: hoje eu não vou dar passividade à comunicação nenhuma. Isso já é uma resistência. Ah, tá. Às vezes a nossa não vontade de comunicação, porque a gente já viu lá atrás de que a nossa vontade é uma chavinha de liga e desliga. O nosso pensamento é uma chavinha de liga e desliga. Uhum. Então, quanto menos resistência eu coloco para uma passividade, né, para comunicação mediúnica, num ambiente adequado, dentro de uma reunião no centro espírita, melhor qualidade da manifestação que vai passar por mim. Uhum. E o que pode ser essa resistência? Às vezes foi o despreparo para a reunião. Claro, a falta de estudo, a questão moral, sim, mas às vezes uma outra resistência. Eu não queria estar ali. Não quero ir para a reunião hoje. E aí eu vou por disciplina, mas eu vou lá com uma raiva, com uma má vontade.
Isso vai criando o quê? Ambientes de resistência para as comunicações. Por isso que é muito importante a gente perceber quais, e se nós temos, quais resistências. Porque em cima delas a gente tem que fazer um trabalho pessoal. Para a gente não desperdiçar o contato com os mentores. Okay. E por fim, na identificação da natureza do comunicante, deve-se analisar o conteúdo da mensagem. O caráter do médium, né? Fala aí mais uma vez sobre o caráter. E desculpa. Analisar o conteúdo da mensagem, o caráter do médium e, por último, o nome da entidade, quando esta o declina. Não devem ser esquecidas as sensações experimentadas pelo médium, impressões nervosas na questão da identidade e do estado psíquico do espírito comunicante. Aí, nesse parágrafo, falo mais uma vez do caráter do médium, né? Que eu acho que isso, o médium precisa ser uma pessoa realmente de boa índole. Que é preciso analisar o conteúdo da mensagem quanto ao caráter do médium e o nome do espírito manifestante. Não eu não sei se foi você que falou nesses estudos que nem sempre é necessário que você saiba quem que está manifestando, qual o espírito que está manifestando. É isso ou eu estou errada? Vamos pensar. Humberto de Campos psicografou livros pelo Chico e assinou Irmão X durante muito tempo. E quem era Irmão X? Irmão X. Às vezes nós vamos ter uma mensagem maravilhosa e vai estar assinado assim, espírito amigo. Aí a gente já fica, você tá de sacanagem. Quem que você é? Às vezes muito mais bonito por curiosidade. Desnecessária e sem utilidade. Então eu lembrava realmente. E às vezes nós vamos ter uma mensagem ridícula, assinado Maria de Nazaré. E aí? É porque está escrito Maria de Nazaré que a mensagem... A gente vai acreditar, né? E vai levar o conteúdo dela como relevante? Sim. Uma sugestão, no final do livro dos médiuns, tem uma série de mensagens que eles colocam como mensagens... Ai, meu Deus, não é apócrifas, não. Eu vou olhar e mando lá no grupo. Que são mensagens com conteúdos interessantes, algumas, e a assinatura vem Jesus. Aí, às vezes, umas ridículas, com outro nome, santo não sei o quê. Gente, aqui ele nos dá 3 coisas para analisar. E toda mensagem mediúnica deveria ser analisada. Principalmente pelo grupo mediúnico, em geral, que recebe aquela mensagem. Primeiro, conteúdo. Ele tem relevância? Ele tem afinidade com os conceitos do Evangelho? Ele está pautado dentro da doutrina? Tem uma finalidade clara? Então, tudo bem. Então, a gente está ali no conteúdo. Depois, o médium tem um caminho de desenvolvimento moral pessoal? Existe interferência do médium para aquela comunicação que possa resultar numa ineficácia daquela comunicação? E, por último, se houver, o nome. No Mundo Luz tem um mentor que chama Irmão Luz. Alguém sabe o nome dele? De alguma das encarnações? Não. Deixamos de levar a sério qualquer de suas orientações? Também não. E isso basta. Porque não é falar que é José Maria Antônio que vai fazer diferença numa comunicação antes da gente levar em consideração o conteúdo e
o médium que deu passividade à comunicação. Aí eu coloquei também que, assim, que você acabou de falar, né? Que precisamos perceber as sensações que o médium tem com relação à identidade, estado psíquico e o nervosismo do espírito comunicante. Né? Sim. E você acabou de explicar aí. Quando eu tiver de 29 anos, eu quero ser igual a você. Oh, não ilude, não. Se você conhecer a verdade, você vai ter uma decepção. 29 anos eu já passei 3 vezes. E mais um pouquinho. Gente, na próxima semana, nós vamos falar sobre vivência, que é o próximo capítulo. Na quarta-feira, na verdade, né? Então, nos preparemos. Gislene, muito obrigado. Eu que Não é um agradeço. desafio fácil de aceitar, e você brilhou. Obrigada. E, Soninha, você consegue fazer a prece para nós? Sim. Senhor Jesus, Mestre amado, te agradecemos por mais um estudo, por mais um aprendizado, que possamos aprender cada dia mais uns com os outros e ler um pouco mais para entendermos, para ter conteúdos. Amado Mestre Jesus, nos abençoe. Agora e todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vou parar aqui a